Bom, dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos estudando os complexos familiares na formação do indivíduo. O texto está nos outros escritos. A gente começou o complexo do desmame e a gente está na página 37, ainda nessa parte do tema. Acho que é isso mesmo, né, gente? No finalzinho da 37, eu marquei aqui. Joia, Diana, obrigada. Eu vou começar a leitura e aí a gente vai parando, discutindo, como a gente sempre faz. Bom, então o Lacan ele vai trazer o seguinte: o estudo do comportamento da primeira infância permite afirmar que as sensações esteroceptivas, proprioceptivas e interoceptivas ainda não estão, depois do 12º mês, suficientemente coordenadas para que se conclua o reconhecimento do corpo próprio, nem tampouco correlativamente à ideia de que lhe é externo. Então, essas próprias sensações aqui estereoceptivas são os que os nossos sentidos vão captar do meio externo, né? As interoceptivas são as sensações dos nossos próprios órgãos internos, que a gente vai percebendo essas sensações. E as proprioceptivas têm a ver com, por exemplo, a nossa noção espacial do corpo, então do equilíbrio. Então, tudo isso a criança ela vai adquirindo aos poucos. Então, pode ser que no começo ela tenha uma sensação ali interoceptiva, algo interno, como a fome, por exemplo, mas ela não consegue reconhecer necessariamente de onde está vindo aquele estímulo. E é aos poucos que isso vai entendendo, como um estímulo interno, Você consegue. ou como algo externo, por exemplo, estou com frio, né? A criança vai identificando quando é fome, quando é frio, e também essa noção mesmo de unidade do corpo, de equilíbrio, de como, né, a criança vai meio cambaleante ali, o coração fica na mão dos pais, então ali pertinho dessa criança que está começando a internalizar mesmo como que é essa questão das sensações. Muito cedo, contudo, certas sensações estereoceptivas são esporadicamente isoladas como unidades de percepção. Esses elementos de objetos, como seria previsível, correspondem aos primeiros interesses afetivos. Atestam a precocidade e a eretividade das reações da criança à aproximação e ao afastamento das pessoas que cuidam dela. Entretanto, cabe mencionar à parte como um fato estrutural a reação de interesse que a criança manifesta diante do rosto humano. Ela é extremamente precoce, observando-se já nos primeiros dias e antes mesmo que as coordenações motoras dos olhos estejam concluídas. Esse fato não pode ser desvinculado do progresso pelo qual o rosto humano adquire todo o seu valor de expressão psíquica. Esse valor, apesar do social, não pode ser tomado como convencional. O poder reativado, frequentemente de modo inefável, que a máscara humana assume nos conteúdos mentais das psicoses, parece atestar o arcaísmo de sua significação. Então, aqui tem uma parte interessante que é como tem uma aproximação ou um afastamento dessas figuras aqui que cuidam da criança, e isso vai gerar também um dito. Então, assim, quando você era pequena, você só queria saber de ficar na barra da saia da sua mãe. Tem essa expressão, né? Ficar na barra da saia. Esse não desgrudar. Ou então, mas você não queria ninguém. Só queria se fosse a sua tia. Você não queria o colo de ninguém. Você só queria ficar no colo do seu pai. Então, como essas impressões são muito primitivas ali ainda, a gente não tem recordação disso. Mas às vezes o que a gente tem acesso é esse dito ali que reverbera ainda na idade adulta. Outro ponto curioso aqui que ele traz é essa feição do rosto humano, né? Se a gente for pensar, é quase como aquele gatinho do Shrek que faz aquela carinha de dó, fofinha, né? Aquilo faz com que a gente queira protegê-lo, abraçá-lo, cuidá-lo. O bebê tem um pouco disso, né? A própria feição do bebê tem esse jeitinho fofo, né? E que a feição humana também ela foi se adaptando para que isso inspirasse no outro uma feição de cuidado mesmo, assim, de poder cuidar nesse sentido. E ele traz sobre as psicoses. A gente começou falando sobre psicoses, né? Então, que isso é tudo tão precoce, tão, né, antes dessas constituições psíquicas, que também se atestaria no sentido do desenvolvimento de uma psicose também. Né, isso está anterior a essa assimilação mesmo da expressão facial, desse. E ele fala, né, um poder reativado
que a máscara humana assume. Então, isso está antes dessa constituição estrutural mesmo, enquanto uma neurose, enquanto uma psicose, enquanto uma perversão. Diga, Gabi. Acho que eu vou aproveitar assim um pouquinho só para fazer um paralelo em relação à psiquiatria, né? Essa parte da máscara humana e a psicose, né? Porque quando a gente está estudando na psiquiatria, né, a gente às vezes vai percebendo que o paciente, por exemplo, esquizofrênico, né, tá ali imerso em uma psicose grave há muitos anos, com o tempo as feições dele vão mudando, né? As expressões faciais é como se fosse reduzindo assim a mímica facial. É, o que é que a gente observa às vezes, né? As teorias, né? Que muitas vezes ele observa o rosto do outro como extremamente ameaçador, né? Mesmo uma expressão que não é ameaçadora, ela pode ser lida e interpretada por aquela pessoa que está psicótica como uma expressão ameaçadora, né? E aí, com o tempo, é como se a pessoa fosse percebendo aquilo e desaprendendo a fazer as expressões, né? Então, às vezes, é aquele rosto que vai ficando meio. E aí a gente fala, usa essa expressão na psiquiatria, né? Mas eu acho que não é muito. Na psicanálise já teria outra conotação, eu acho. O rosto vai ficando meio embotado, o afeto vai ficando meio embotado, aquele rosto meio sério, assim, sem expressão, né? É, aí eu achei interessante, assim, ele falar isso, né? Aqui, né? Que na psicose tem essa questão da máscara humana, né? E a gente observa isso, assim, na psiquiatria, como vai mudando, assim, também com o decorrer do tempo. Pode É mudar, né? Não necessariamente. interessante, porque aí, pensando nisso, a gente não traria uma significação especificamente para o embotamento, mas para o que é dito sobre esse embotamento. Então, às vezes aparece um discurso sobre isso, sobre, por exemplo, o olhar do outro que é ameaçador, então que tem que ficar, né, que teria que ficar sério para se proteger desse olhar do outro. Seriam formas dessa proteção contra o olhar do outro que acaba sendo, né, muito invasor, né? Então, a gente pode ver discursivamente se isso se manifesta ou não. Acho que na psiquiatria tem muito ali na parte de exame mental, a gente vê também como essa pessoa se apresenta. Então a gente vai olhar as expressões, o jeito de andar. Então isso pra gente seria tudo material discursivo, né? A partir do momento que se torna discursivo, a gente consegue intervir, interagir, mas que faz muito sentido, né? Acho que principalmente quando a gente acompanha casos crônicos, né? Casos já bem mais graves, dá para perceber esse embotamento expressivo, afetivo, que aí vai se refletir também no afeto, né? Bacana. Obrigada. Quando quiser falar, viu? As contribuições ajudam bastante. A gente faz esse comparativo também aí com a psiquiatria. Então, vou continuar mais um pouquinho. Seja como for, essas reações eletivas permitem conceber na criança um certo conhecimento muito precoce da presença que exerce a função materna e conceber o papel de trauma causal que, em certas neuroses e certos distúrbios do caráter, pode ser desempenhado por uma substituição dessa presença. Esse conhecimento muito arcaico e para o qual parece perfeito o trocadilho claudeliano de conascimento mal se distingue da adaptação afetiva. Ele permanece inteiramente comprometido com a satisfação das necessidades próprias da primeira infância e com a ambivalência típica das relações mentais que nela se esboçam. Essa satisfação aparece com os sinais da máxima plenitude com que se pode satisfazer o desejo humano, desde que consideremos estar a criança apegada ao seio. As sensações proprioceptivas da sucção e da apreensão constituem, evidentemente, a base dessa ambivalência do vivenciado, que decorre da própria situação. O ser que absorve é todo absorvido, e o complexo arcaico encontra correspondência no abraço materno. Não falaremos aqui com Freud em autoerotismo, uma vez que o eu não é constituído nem de narcisismo, já que não existe uma imagem do eu, nem muito menos de erotismo oral, já que a saudade do seio amamentador, sobre a qual a escola psicanalítica foi ambígua, só decorre do complexo de desmame através de sua reformulação pelo complexo de Édipo. Então ele mesmo já situa que são pontos, são momentos diferentes aqui. Isso daqui estaria anterior. E aí, quando a gente for ver o do próximo é da intrusão e do outro é o de Édipo. No de Édipo, que então isso seria dissolvido, né, de alguma maneira.
É canibalismo, mas canibalismo fusional, inefável, a um tempo ativo e passivo, e que continua a sobreviver nas brincadeiras e palavras simbólicas, que no mais evoluído dos amores lembram o desejo da larva, termos em que reconhecemos a relação com a realidade em que se baseia a imago materna. Essa própria base não pode ser desligada do caos das sensações interoceptivas de que emerge. A angústia, cujo protótipo aparece na asfixia do nascimento, o frio, ligado à nudez do tegumento, e o mal-estar labiríntico, ao qual corresponde a satisfação de ser embalado, organizam com sua tríade o tom penoso da vida orgânica, que, segundo os melhores observadores, domina os primeiros 6 meses de vida do homem. Todos esses mal-estares primordiais têm a mesma causa: uma adaptação insuficiente à ruptura das condições ambientais e de alimentação que compõem o equilíbrio parasitário da vida intrauterina. É por isso que, por exemplo, o bebê recém-nascido, ele se acalma quando ele é embaladinho assim, quase que feito uma embalagenzinha de presente, né? Que é você colocar a mantinha ou a cobertinha de um jeito bem rígido, porque lembra essa sensação de estar ali um pouco apertadinho dentro do útero. Então, são percepções ainda desse equilíbrio da vida uterina que permanecem ali ainda no começo, quase como uma continuação dessa vida, ainda não entendendo essa exterioridade, essa separação ali com relação ao corpo da mãe, que isso só vai se dar um pouquinho mais para frente. Diga, Marcele. Oi, boa tarde. Eu fiquei com uma dúvida nessa parte que ele fala do autoerotismo e do narcisismo. Uhum. É, não sei se eu entendi, mas ele fala que o eu, então ele não pode ser, não é narcísico? Nesse momento aqui, ele está se referindo à teoria freudiana. Então, na teoria Sim. freudiana, inicialmente, o que teria seria um narcisismo primário. Dentro do narcisismo primário, aí seria baseado num autoerotismo. Então, de uma própria sensação de prazer ali, por exemplo, na amamentação. Então, não teria uma relação com o outro, que aí isso só se desenvolveria no narcisismo secundário. E aí, desse primeiro momento aqui, por isso que ele fala, não falaremos aqui com Freud em autoerotismo, uma vez que o eu não é constituído nem de narcisismo, isso nesse primeiro momento, ainda pensando que o autoerotismo está nesse antes, é o que vai ser preciso para o narcisismo primário, Aham. e nem desse erotismo oral. Foi? É mais um detalhe ali, mais pensando na obra freudiana. Então, na 39, continuando. Essa concepção harmoniza-se com o que, pela experiência, a psicanálise encontra como base última da imago do seio materno. Sob as fantasias do sonho e sob as obsessões da vigília, desenham-se com precisão impressionante as imagens do habitat intrauterino e do umbral anatômico da vida extrauterina. Nessa presença dos dados da fisiologia e da realidade anatômica da não mielinização dos centros nervosos superiores no recém-nascido, entretanto, é impossível fazer do nascimento, acompanhando certos psicanalistas, um trauma psíquico. Por conseguinte, essa forma da imago continuaria a ser um enigma se o estado pós-natal do homem não evidenciasse, por seu próprio mal-estar, que a organização postural, tônica e equilibrante que é própria da vida intrauterina sobrevive a essa. Sobrevive, mas a gente vai vendo que é de formas ali um pouquinho diferentes, né? Convém observar que o retardo na dentição e na marcha, bem como um retardo correlato na maioria dos aparelhos e funções, determina na criança uma impotência vital total, que perdura depois dos primeiros 2 anos. Deve esse fato ser considerado solidário dos que conferem ao desenvolvimento somático posterior do homem seu caráter de exceção em relação aos animais de sua classe, a duração do período da infância e a demora da puberdade? Como quer que seja, não devemos hesitar em reconhecer na idade precoce uma deficiência biológica positiva
e em considerar o homem como um animal de nascimento prematuro. Isso a gente conversou, acho que foi até no último, na última semana, ou foi na penúltima, sobre os outros animais, quando eles nascem, eles já estão mais prontos para a vida do que o bebê, o ser humano, que precisa do cuidado. Se não tem, o bebê não sobrevive. Se não tem esse cuidado de alguém que vai exercer essas funções de alimentação, de proteção, o bebê humano ele não sobrevive, né? Então tem um pouco a ver com esse homem ser um animal de nascimento prematuro. Essa concepção explica a generalidade do complexo e o fato dele independer dos acidentes de ablactação. Esta, o desmame no sentido estrito, confere a expressão psíquica, a primeira e também a mais adequada, a imago mais obscura de um desmame mais antigo, mais doloroso e de maior amplitude vital. Aquele que no nascimento separava a criança da matriz, numa separação prematura da qual provém um mal-estar que nenhum cuidado materno é capaz de compensar. Recordemos a esse respeito um fato pediátrico conhecido, o retardo afetivo muito especial que observamos nas crianças nascidas antes do termo, que seriam os bebezinhos prematuros. Assim constituída, a imago do seio materno domina toda a vida do homem. Por sua ambivalência, no entanto, ela pode vir a se saturar na inversão da situação que representa, e o que só se realiza a rigor por ocasião da maternidade. No aleitamento, no abraço e na contemplação da criança, a mãe, ao mesmo tempo, recebe e satisfaz o mais primitivo de todos os desejos. Aquilo que a gente conversou também, que é uma relação de troca, né? Então não é só o bebê que está precisando daquele primeiro contato, mas da mãe precisando também continuar essa relação com o bebê, desse desejo dele como um objeto da mãe. Até mesmo a tolerar a dor do parto pode não ser compreendido como obra de uma compensação representativa dos primeiros dos fenômenos afetivos a seguir. A angústia que nasce com a vida. Somente a imago que imprime nas profundezas do psiquismo o desmame congênito do homem é capaz de explicar a potência, a riqueza e a duração do sentimento materno. A realização dessa imago na consciência assegura à mulher uma satisfação psíquica privilegiada, enquanto seus efeitos na conduta da mãe poupam a criança do abandono que lhe seria fatal. E aqui também, cadê? Deixa eu deixar. Ô Marcelo, você ia falar mais alguma coisa? Ou só não baixou a... Ah, tá. Foi mal, Diga, não Gabi. baixou. É uma dúvida, assim, porque ele falou que essa saturação, né, só ocorre em relação na ocasião da maternidade, né? Aí eu fiquei me questionando, assim, quando eu li, né? E as pessoas que não querem, né, parir, ser mães, ou que não podem, né? Como é que, se essa saturação ocorreria? Eu entendi que também não é muito, não é apenas relacionado com as figuras, com a maternidade em si, né? Mas também com as figuras de cuidado. Mas aí eu fiquei me questionando, assim, como é que seria isso? Porque pode ser que a saturação já esteja até previamente estabelecida, como você colocou. Uma mãe que não queira. Não é que essa saturação vai se estabelecer. Se ela talvez não quiser, e vamos supor que de fato não consiga criar uma conexão, ela não vai conseguir nem amamentar. Então não é que vai chegar para o momento da saturação, mas essa relação em si já vai estar saturada. Já não vai haver uma possibilidade ali de relação. E que isso também não é garantida, né? Às vezes a mãe que não quer, ao se deparar com essa criança indefesa, com esse rostinho, com essa máscara humana, pode vir a querer, pode vir a desejar ocupar essa função. Ou quando não é uma mãe biológica também, né? Falando dessa saturação que se estabelece, pode ser que seja a partir de uma adoção e que em algum ponto essa saturação também aconteça, ou mesmo de um filho desejado, que essa saturação em algum momento também aconteça, né? Então é mais entender no sentido da relação do que do estabelecimento prévio, porque aí vai poder ocorrer em qualquer uma dessas relações. Ô, Lorena, mas
por exemplo, assim, uma pessoa que não quer ser mãe, é, essa saturação ocorreria em algum momento? Foi essa dúvida assim que eu fiquei, né? Porque ele fala que isso ocorre na ocasião da maternidade, mas a gente sabe que tem pessoas que, enfim, não querem ser mães, pais. Aí eu fiquei me questionando em relação a isso, assim. O que eu pensei é que essa saturação já está dada previamente. É tipo assim, pensar nessa saturação como um, eu não dou conta disso. Se a gente for pensar assim, então é assim, ah, eu tenho um bebê, eu começo a amamentar. Vai chegar um certo momento que a mãe chega nesse ponto de eu não dou mais conta disso, por qualquer razão que seja. Seja porque doeu, machucou, seja porque a criança já tá grande, enfim, vai ter um momento que vai ser se eu não dou conta disso. E numa mãe, por exemplo, que não queira, não vou nem dizer que não queira ser mãe, ou que não queira amamentar também. Às vezes ela quer ser mãe, mas não quer amamentar. Essa relação ela já vem saturada, como eu não dou conta disso, não dou conta de amamentar. Então, mesmo tendo desejo, às vezes, pela maternidade, a amamentação vai ser também um outro aspecto ali, que pode acontecer essa relação ou não. Não sei se respondeu, porque aí é o que eu falei, é mais pensar no sentido Obrigada. da relação já estar posta previamente ou não. Diga, Fernanda. Eu fiquei pensando aqui, né, nessa frase dele, a angústia que nasce com a vida, que eu acho que é onde a maternidade, a mulher se depara, e o quanto que cada uma vai vai fazer disso um modo diferente. Então, para alguns, essa angústia pode ter essa proximidade de querer ali cuidar dessa criança, e para outros pode ser, inclusive, de uma via do insuportável, né? E a gente vê muitos adoecimentos psíquicos na maternidade, o quanto que é um período, às vezes, muito delicado para a mulher. Então, fiquei Sim. pensando um pouco nesse lugar de se deparar com essa questão da angústia mesmo, desse nascimento da vida. Dá para pensar nessa angústia dos dois pontos, né? Essa angústia que vem ali, às vezes, com relação à figura da mãe, angústia com relação à criança, né? A criança essa que nasce chorando, nasce arrancada do lugar mais confortável possível que ela poderia estar, né? O lugar ali de proteção, de cuidado, de conforto mesmo. E o quanto, né? Foi um Lacan meio poético, né? Então, Lacan, quando que surge a angústia? A angústia nasce com a vida, né? Quase que uma resposta ali pra gente, angustiado em saber sobre a angústia e poder entender que nasce desse encontro com a vida também, né? E depois ele vai poder depender disso com as experiências de encontro com o real, com o impossível. Então, eu gostei desse trecho também. Kelly, diga, Kelly. Ah, eu fiquei. Então, vocês falaram agora dessa questão que ele falou da angústia que nasce com a vida, e aí eu fiquei. Porque eu fiquei pensando, será que ele vai falar alguma coisa mais pra frente? Ele falou isso, né, da angústia. Porque eu fiquei lá atrás, parada na página 39, no antepenúltimo, no penúltimo parágrafo. Começa essa concepção, né? Ali no meio ele fala assim, que é impossível fazer do nascimento, acompanhando certos psicanalistas, um trauma psíquico. Aí eu fiquei com dúvida, porque, tipo, como falando que esse nascimento não pode considerar um trauma psíquico, aí eu fiquei pensando nessa questão do desamparo, né? Como uma constituição mesmo, porque parece que embora não se tenha recordação disso, mas tem todo esse processo de ter que sair de um lugar que estava aconchegante, quentinho, e aí tem essa separação, né? Acho que sou eu, mãe e bebê somos um, tal, e aí depois ele fala, angústia que nasce com a vida. Aí não, tipo, não sei, fiquei meio confusa, assim, quando ele fala aqui como se não fosse um trauma psíquico, e depois ele fala da angústia, né? A Diana até comentou ali que o Otto Rank ele fala sobre esse trauma do nascimento, alguma coisa nesse sentido. A gente pensar na dimensão do enunciado e da enunciação, por exemplo. Então, quando a gente acompanha com Freud, ele vai teorizar isso. Então, que o nascimento seria um trauma psíquico. O nascimento é um trauma psíquico. O fato É, do nascimento é um trauma psíquico.
Com Lacan, ele já coloca aqui que não dá para acompanhar certos psicanalistas com relação a isso. Aí você fala, tá, mas tem essa contradição dele dizer que, como é que ele colocou? A angústia nasce com a vida, Uhum. mas não é a vida no sentido do parto, é a vida no sentido de inserção da linguagem. É Então, outra coisa. é outra coisa. Exato. Sim, porque quando eu li aqui da questão do trauma, meu pensamento foi justamente na questão do desamparo em Freud, né? Mas aí é isso, ele muda completamente, né? Quando ele fala da angústia, já é ele vai para outro caminho. Vai por outro caminho. Que aí pensar Sim. nessa vida, né? Esse nasce com a vida, a gente pode pensar aqui que ele estaria dizendo a angústia nasce com a linguagem. Uhum. E aí Tá. muda todo realmente É. o sentido. Então seria, por exemplo, é, é o desmame, é o complexo do desmame que gera um trauma psíquico? Com Freud poderia ser que sim. Com Lacan, vai depender do que eu digo desse desmame. Então, por exemplo, minha mãe falou que adorava amamentar, que era a coisa mais gostosa do mundo. Ou minha mãe falou que foi um sacrifício para conseguir me amamentar até os 2 anos. Ela foi uma guerreira, ela fez tudo por mim. Ela, mesmo com os seios machucados, ela conseguia fazer com que eu mamasse. Vai vir daí, do que é dito, do dizer que vem junto com esse dito, da enunciação que vem junto desse enunciado, do parto, né? Então não é o parto, é o que se diz do parto, é o que se diz da amamentação. A Cintia colocou até porque para Lacan o trauma em si, como visto por Freud, não existiria, né? Não, não é essa noção de experiência traumática, de vivência traumática, de experiência traumática. A experiência traumática seria do nosso encontro com a linguagem e com ela que não dá conta de dizer. Diga, Vitória. A Kelly terminou, porque estava levantada a mão ainda. Não, não, eu só ia dizer que é interessante porque por que que eu marquei aqui esses dois pontos, né? Porque a gente estava estudando uma outra coisa que não tem nada a ver com esse assunto, mas era, por exemplo, quando o Freud fala da questão do mito, da pulsão ser um mito, né? É, e aí depois Lacan, isso nos escritos, aí depois Lacan vai e fala, né, sobre essa questão do mito, mas aí ele já traz a interpretação dele que não tem nada a ver com o que Freud disse, tipo. Então, por isso que eu quis marcar, porque é isso, né? Ele joga aqui uma coisa, por exemplo, né, de algo que tem a ver com mais uma teorização de Freud, e aí na frente ele fala, bom, da angústia, mas que não tem nada a ver, o conceito dele que ele desenvolveu não tem nada a ver com, enfim, então só por isso que eu demarquei aqui, porque é, às vezes a gente fica meio confuso, porque ele coloca na mesma, aqui não, mas ele coloca às vezes na mesma sentença, e você fala, oi? Mas é bom marcar, senão fica parecendo de fato a mesma coisa. A gente lendo assim numa sequência, uma primeira leitura, a gente poderia passar que sim, ele está referindo ao trauma do nascimento, dessa separação do útero e tudo mais. E às vezes a gente pode até trazer essa explicação, mas fazer essa separação epistemológica mesmo. Para o Freud, sim, faz sentido a gente trazer essa teorização. Para o Lacan, ele vai até falar sobre isso, mas em alguns pontos ele traz essa ou pequenas críticas, né? Ou quando ele coloca é impossível acompanhar certos psicanalistas. Tem um outro ponto aqui que ele fala também, né? Sobre a qual a escola psicanalística foi ambígua. Então ele vai colocando ali as críticas dele, e é bom a gente ir marcando quando tiver alguma coisa assim também que seja de diferença entre Freud e Lacan, vocês também poderem ir pontuando para a gente fazendo essa demarcação. Senão fica parecendo que ele está só concordando com Freud, concordando, dando continuidade, né, ao ensino, mas não, ele rompe com muita coisa. Diga, Vitória. Então, eu acho que é esse o ponto também que me causou um pouco de confusão quando a Gabriela trouxe essa questão de que, e se tiver uma mulher que não deseja maternar, alguma coisa assim, né? Porque o que eu estava entendendo é que ele estava falando de uma certa função, uma função que tem ali tanto a questão da imagem do seio materno, como também esse lugar da mulher, mas aí, relendo
me causou essa confusão também, de como se ele estivesse falando exatamente dessa função da mulher de maternar, e aí ele coloca, né? Que seria o sentimento, enquanto seus efeitos na conduta da mãe poupam a criança do abandono, que lhe seria fatal. Algo mais literal, assim, voltado para realmente a função da mãe. Então, eu fiquei com essa confusão. Eu não sei se alguém mais ficou, mas eu não sei se ele estava falando da função e tudo mais, mas fez muito sentido isso de que não, não estávamos falando de um trauma como em Freud, que seria esse vir à vida mesmo, né? Enfim, nascer já é um trauma, mas de um lugar de linguagem, de lugar de funções, de que não daria conta, a linguagem não dar conta de dizer, né, disso. Mas eu fiquei com essa confusão também. Eu não sei se me fiz entender, se tiver confuso, eu posso tentar explicar de novo. Não, mas faz sentido. Principalmente esse trecho que você destaca. Olha como é que tá, né? A realização dessa imago na consciência assegura à mulher uma satisfação psíquica privilegiada, enquanto seus efeitos na conduta da mãe poupam a criança do abandono que lhe seria fatal. Tem um negócio meio fatalista de uma coisa querer dizer a outra. Quase como se. E o que que acontece então? Né? Toda mãe vai se sensibilizar nesse encontro e vai fazer com que, né, tenha essa noção de poupar a criança do abandono que lhe seria fatal. Às vezes não é a mãe que vai fazer isso, vai ser alguém que vai exercer essa função materna. Às vezes é uma enfermeira no hospital, às vezes é uma tia, às vezes é a mãe dessa mãe, a avó da criança, no caso. Então, eu acho que é mais um cuidado de leitura que a gente tem que ter de transpor isso de mãe para função, né, do que ele aqui tá querendo dizer, né, especificamente sobre isso. Não sei, foi assim que eu li, né? Deixa eu ver, tem um comentário, acho que foi a Cintia que comentou e a Carol falando disso também. Vamos ver se nos ajuda nesse tempo. Seria mais sobre o que permanece na fala sobre o que ocorreu, né? Lembrei dos exemplos dos gêmeos que vivem a mesma coisa e trazem memórias diferentes sobre o que ocorreu. Sim, sim, é o que vai permanecer ali a nível de linguagem, que aí é a nível inconsciente, por exemplo, nível de linguagem. Nos casos de adoção, às vezes é a instituição, sim, às vezes é a instituição que vai fazer esse papel. Deixa eu ver o que mais. Dos Eu comentários acho, foi isso. Quer eu acho complementar, que Cíntia? quero. Eu acho que tem mais uma questão que assim, a gente não pode esquecer em nenhum momento que esse é um texto de 38. Ou Uhum. seja, ele nem tinha ainda começado a formular todo o seu ensino. É uma coisa muito. É um momento de transição de Freud, onde ele precisava se apoiar ainda muito em Freud para começar a repensar uma série de coisas, né? Então, muita coisa vai mudar depois disso. Sim, é um cuidado que a gente sempre tem por estar lendo de forma cronológica, mas bem lembrado, viu, Cíntia? A gente voltar nele e lembrar em que ponto do ensino ele tá localizado. Ali nessa época, 35, 38, tudo isso ainda tinha também um outro diálogo com Freud e pensar na conceituação dele também, que ainda, né, por exemplo, aqui ainda tem uns pontos que ele coloca como personalidade muito influenciado também pela tese de doutorado dele, né? Então aqui também vai ter muitos pontos ainda referidos a esse momento mesmo. Diga, Eu Vitor. acho... Ai, É, desculpa. alguém quer falar alguma coisa? Eu não tô vendo quem. É Clara. Mas se Vitória for falar, Eu só queria também colocar o ponto de que, agora me fugiu daqui, mas tem a ver com isso, de que parece que ele está muito biológico aqui por conta desse jogo político dele, né? De ainda não romper com Freud, e aí confunde mesmo a nossa cabeça, de que parece que ele está falando a mesma coisa. E aí eu estou falando um tanto de mim, assim, porque nas leituras que eu fazia de Lacan, principalmente com as trocas de pessoas que são freudolacanianas, passa muito essa sensação de que o Lacan realmente está continuando. Mas é porque se você se avança um pouco mais no ensino, você vê que não é bem isso, né? E aí tem um ponto de outra questão é que muitas vezes a gente
enquanto vindo ali da herança de Freud, fica buscando essas figuras que foram essas funções. Mas eu acredito que é como a Cíntia trouxe, né, no chat. Isso a gente só vai ver a posteriori, o efeito disso, né? Quando é dito ali no processo de análise, que às vezes a gente fica nessa de, quem exerceu essa função foi a avó e tal, e é importante na historicização. Só que antes de saber qualquer coisa, a gente precisa ter a história da pessoa ali, né? A gente precisa ter essa história, porque e não se antecipar nisso, de que, então, se a avó foi quem cuidou, a avó é quem exerceu essa função materna, né? E isso não aparece tão nítido nos casos. E eu pontuei isso porque para mim foi uma confusão. Para mim, no meu início, assim, muito misturado ali, foi uma confusão, assim, só de pensar. Então, a avó estava cumprindo essa função de mãe, mas não era bem a função em que a gente estuda, né? Em função aqui do que o Lacan está propondo. Então, acho que também é um ponto, assim, que eu queria trazer do que eu pensei aqui, né? Que ele estava dizendo. Sim, sim. E pensando nessa noção também de continuidade, dá para fazer essas leituras também. Porque, assim, se a gente for pensar, o Millet, ele tem um efeito de leitura do Lacan, e aí ele traz o Lacan elucidado, como ele vai chamar, né? Mas os outros autores fazem outras leituras desse mesmo Lacan e vão trazer, às vezes, conclusões, né? Linhas de pensamento diferentes. Então, tem aqui uns elementos que você fala assim, pera, o Lacan tá falando, tá continuando mesmo Freud? Então, é um exercício mesmo de movimento que a gente faz o tempo todo no texto. E parece que quanto mais desambiguada essa psicanálise vai ficando, mais para a gente também vai ficando mais tranquilo de entender. Quando ele está, às vezes, até falando de Freud para criticar, mas sem falar que está criticando. É um negócio muito mais sutil, assim, muito mais discreto. Tem umas vezes que ele é mais escancarado, mas tem vezes que ele é muito, muito sutil, muito discreto. E a gente pensa, acha interessante esse ponto também. A gente vai ver esses efeitos num depois. Não tem como, mesmo para quem atende criança, não vai ter como ficar mexendo muito nessas funções. Então deixa eu fazer com que a avó assuma a função materna aqui. Seria como se fosse mexer conscientemente, racionalmente, nessas estruturas que estão dentro dos complexos, né? A gente não esquecer como ele está explicando aqui, está dentro dos complexos familiares, nessa formação do indivíduo. Então, como vai mexer nisso se isso vai estar ali acontecendo ainda? Deixa eu só. A Clara queria trazer alguma coisa. Isso. Diga. É porque hoje eu estava no grupo de leitura também do Seminário 3. Aí a gente entrou no assunto também de trauma, né? E o pessoal começou a falar, inclusive eu, que o primeiro trauma da criança seria o nascimento, né? Só que aí, nas discussões, trouxeram também que o primeiro trauma seria a castração, né? Se deparar com a falta. Aí eu queria, entender melhor isso, assim, nesse sentido do que vocês trouxeram, né? Que o primeiro trauma seria exatamente se deparar com essa castração. Uhum. Pensando nesse sentido, seria essa possibilidade de lidar com a falta, mas no sentido de castração pela lei simbólica, pela lei da Hum, linguagem. Não sim. castração como complexo de Édipo, como a gente vai ver depois, mas como uma castração simbólica advinda da linguagem. A impossibilidade de dizer tudo, por exemplo. Carol, diga. É, eu ia falar algo mais nesse sentido que você trouxe, Lore, que é um pouco da nossa missão, assim, quando a gente está na desambiguação, que é tentar despessoalizar e desbiologizar, não sei se existe essa palavra, porque tem muito essa ideia do corpo, do que é, né, tem a fase lá do Freud, né, oral, anal, genital, e aí fica o corpo muito corpo, a mãe muito mãe, o pai muito pai, e aí o cuidador fica o quê, né? Fica um negócio assim, interrogação. Aí se não tem mãe, tem avó, aí já gera uma questão, né? Como é que fica isso? E jogar isso para o outro, né? É muito transformador quando sai disso e passa a ser para o outro, né? Essa relação com o outro que se desenvolve dessa maneira, é essa posição diante do outro.
Até porque se fica muito pessoalizada, o risco da análise é muitas vezes rivalizar entre pessoas, né? Entre outrinho, de Sim, outrinho para outrinho. Então então é minha mãe, e aí assim, o neurótico é doido para ir de 8 a 80, né? Ou eu amo muito a minha mãe, então agora eu não quero mais saber da minha mãe, nunca mais vou falar com ela. E não é bem por aí, né, que as análises caminham, mas é uma virada muito grande, assim, de sair da pessoa para ir para o outro. E aí esse outro pode ser a instituição, por exemplo, que eu falei aqui, né, porque me lembrou de um texto que eu estava lendo sobre imigração, mas em que o autor traz que todas as crianças elas precisam ser adotadas em algum momento da vida, inclusive as crianças que são biológicas. Não necessariamente você ter uma mãe ou pai biológico quer dizer que você foi adotado. E aí ele usa essa ideia da adoção como essa entrada no desejo de alguém, como estar no desejo de alguém, como ser cuidado por outro alguém. E aí esse alguém, interrogação, né? Mas que inclusive mães biológicas e pais biológicos, em determinado momento, precisam adotar essa criança, né? Que a gente estava falando do desejo, não desejo, quero, não quero, se a gravidez foi inesperada ou não foi. sim. Até porque se a gente for pensar no o grande outro a gente pensa nele como um lugar, não como uma pessoa. E aí esses pequenos outros podem ou não, em alguma medida, ocupar esse lugar de grande outro. Então a mãe pode ocupar, o pai pode ocupar, a instituição pode ocupar ou não, né? Então, acho que esse cuidado que a gente vai tendo ajuda a não, como você colocou, pessoalizar o negócio. Senão todo mundo fica aquele senso comum de que todo mundo vai para análise para odiar a mãe. E não é isso, não é por aí, não tem a ver com essa pessoa da mãe, mas que vai vir algo relativo ou referente ao lugar que essa mãe ocupou. Isso vai vir a partir de uma leitura do analista, né? Mas que às vezes não é o que vai ser levado ali, né, tão claramente. Diga, Marcele. Vocês comentaram desse rompimento do Freud, do Lacan com Freud. Eu não tinha pensado sobre isso. Tem algum momento desse rompimento? Que momento é esse? Eu não tinha essa leitura. A gente foi falando aqui como de um jeito, como se fosse meio óbvio, mas não é. Existe uma diferença epistemológica entre Freud e Lacan. Por exemplo, se a gente pensa nas bases freudianas, ele vai muito para a parte da biologia, da anatomia, né, desses campos. O Lacan, ele tem quatro bases epistemológicas que são totalmente diferentes das que o Freud utiliza. Então, um deles é a linguística, né? O outro é a lógica matemática, o outro é a topologia e o outro é a antifilosofia. O Lacan, ele pega os principais conceitos de Freud e eu brinco que ele gosta, ele é muito subversor, né? Ele gosta de subverter os conceitos. Então ele pega, por exemplo, o conceito de inconsciente, ele chama de inconsciente, mas ele trabalha inconsciente sob uma perspectiva diferente. Por exemplo, com Freud, a gente vê que o inconsciente é o quê? Aquilo que está lá na profundeza, que precisa. Ele usa até uma metáfora que não é dele, mas ele utiliza, que é a metáfora do iceberg. Então, que teria ali o conteúdo consciente, o pré-consciente, e mais lá no fundo estaria os conteúdos inconscientes, que aí eles vão se manifestar. E aí o Freud vai falar como que esse inconsciente se manifesta? Através dos xixes, dos atos falhos, dos sonhos, dos sintomas. Isso é inconsciente para Freud. O Lacan, ele continua falando sobre inconsciente. E aí a gente tende a pensar que o inconsciente que o Lacan fala é o mesmo que o Freud fala. Mas não. Para o Lacan, o inconsciente é aquele que é estruturado como uma linguagem. Então ele vai ter a ver com significante. Esse inconsciente, ele é produzido numa análise. Então ele não existe ali, né, como Freud postula, como se tivesse o inconsciente, ele fosse se manifestar. Então ele não se manifesta, ele é produzido numa análise ali entre analisante e analista, através do trabalho com o significante. Então vão tendo essas diferenças conceituais.
Mas por que que a gente acaba conhecendo uma psicanálise lacaniana que a gente chama de ambiguada com Freud? Porque tem uma tendência mesmo, até do próprio Millet, que estabeleceu a obra, de colocar um como a continuidade do outro. Então, tem ali algumas linhas teóricas, que aí a gente pode entender hoje, a gente conceitua como freudo-lacanismo, que ensinam Freud e Lacan de um jeito como se fossem muito parecidos, ou até mesmo a mesma coisa, uma continuação do outro. E que se a gente vai no ensino do Lacan, a gente vai percebendo que não é tão parecido assim. Inclusive, tem coisas que ele coloca como sendo o oposto. A Vitória falou, né? O Alfredo Eisenstein, que é um psicanalista argentino, ele que não é só ele que fez esse movimento, né? Mas ele foi um dos teóricos que faz esse movimento de uma leitura diferente do Lacan, e ele tem um livro chamado Outro Lacan. E nesse livro, lançou agora recente em português. E ele fala, vai falando muito bem sobre essas diferenças. Então, seria esse processo de desambiguar Freud e Lacan, que seria perceber essas diferenças conceituais e entender esse Lacan mais lacaniano mesmo, né? Que não tem uma continuidade tão específica quanto a obra do Freud. A Diana falou, o Goldenberg também tem um livro que chama Desler Lacan. É um livro muito interessante também para entender essas diferenças conceituais. Então, acho que os principais são o Outro Lacan, do Eisenstein, e o Desler Lacan, do Goldenberg. Fica de recomendação de leitura aí. Bom, obrigada. Mas o Lacan chega a dizer isso, literalmente, em algum momento? Que ele faz a separação, diz, no seminário de Caracas, ele vai trazer que os três de Freud, ele fala os seus três, que aí seria id, ego, superego, não são os meus três. Os meus três de Lacan são real, simbólico e imaginário. Que é de onde ele tem aquela citação de cabe a vocês serem freudianos, né? No áudio original, ele não fala se vocês quiserem ser lacanianos que sejam. Ele não fala isso, mas tem escrito no Staffela do francês. Para você ver como o problema de tradução também é um negócio complexo. Então, tem escrito que Lacan disse, mas Lacan não disse, porque no áudio não tem. Se vocês quiserem ser lacanianos, que sejam. Mas tem, ele fala, eu sou freudiano, mas os meus três são diferentes dos seus três. Essa é a menção mais, assim, objetiva, conceitualmente falando, que ele traz. Mas você vai percebendo ao longo de alguns textos que ele faz críticas mais indiretas. Isso tem aos montes, né? Mas de falar se essa ruptura mesmo, de falar, ó, esses três de Freud não são os meus três, isso ele faz no seminário de Caracas, que aí já é bem mais para frente do ensino dele. E aí as correntes, né, dos pós-lacanianos, eles falam que acaba sendo por um movimento meio político, né? Então, assim, o Freud ele foi um grande mestre para o Lacan. Então, em alguma medida, como que ele ia romper com isso? Então, ele foi trazendo, separando diferenciações. Ó, outro livro também muito bom com relação a isso, Revolução Negada. Lacan, Revolução Negada, que traz sobre esse aspecto também. Fala um pouco sobre esse aspecto político, de uma opção política de não fazer essa separação totalmente ali do Freud. Então, acho que eu acabei de alugar um triplex aí na sua cabeça. Você sai com várias indicações de livro e tudo mais, mas vai fazendo esse movimento também, de quando você estiver lendo Lacan, de vendo, ele tá falando de Freud, ele tá falando de Lacan, ele tá falando de algo que tá mais misturado, de algo que já tá separado. E isso vai ficando mais claro com o passar do ensino. Então, aqui, quando a gente contextualiza, né, a gente está em 38, ainda é muito, muito junto. Mas se a gente pega, por exemplo, o próximo texto que a gente vai trabalhar, ele já dá um salto temporal, a gente vai para 45. De 38 a gente vai para 1945, que é com tempo lógico. Aí já é muito mais separado do Freud do que agora, por exemplo, nesses primeiros que a gente está lendo. A minha questão mais era porque, ainda que eu visse uma continuidade que de alguma forma se diferencia, né, o que ele fala é que ele era freudiano e que se as pessoas eram lacanianas era por conta delas. Então isso também ficou um pouco. Mas eu entendi, então tem questões políticas, vale a pena se aprofundar para entender melhor. Sim, sim. Porque se a gente pega esse Eu Sou Freudiano, se a gente pega ele só esse trecho,
A gente fala, tá, então ele tá dando continuidade. Mas é a mesma coisa que eu falar assim, por exemplo, Gabi, a gente pensa igual. A única diferença é que a gente pensa diferente. Então a gente não pensa igual. Se a única diferença é que a gente pensa diferente, então dá uma certa margem. Então ele fala, eu sou freudiano. Até porque ele começa com Freud, né? Ele começa tudo isso com Freud. Só que aí ele vai também deixando cair esse lugar de mestre freudiano. Então ele começa a trazer inconsciente, repetição, pulsão, transferência, tudo de um jeito diferente. Tudo de uma forma um pouquinho diferente. Então, se eu falo, eu concordo com você, mas eu tô falando tudo do jeito contrário, então, por exemplo, resistência, né, transferência, tudo isso é diferente, em Freud e em Lacan. Então, ele fala, eu sou freudiano, mas tem muita coisa que eu falo que é diferente de Freud. É a gente entender esse contexto dessa continuação, assim, que teria. Ó, mandaram também vídeo aí. Deixa eu ver aqui mais. Começa com Freud, não podemos desconsiderar a base. É importante ler e avançar. Tanto é que o mesmo movimento que a gente tem que fazer, a gente fala, com Lacan a gente tem que estudar matemática, a gente tem que estudar topologia, a gente tem que estudar linguística, tem que estudar Saussure, Jacobson. A gente tem que estudar Freud. Se a base está lá, se ele está fazendo diferenças também com relação ao que o Freud vai postular. Então a gente tem que saber o que tem lá em Freud, né? Como que o Freud conceituou para a gente entender o que que é diferente, né? Então Freud é uma das bases do Lacan, que ele faz a mesma coisa que faz com os outros, ele lê e subverte. Diga, Vitória. Um dos pontos era esse que eu ia comentar, né, de que ele subverte também o Freud, não só o Saussure e a Jacobson, né? Mas outro ponto é que é interessante quando você está lendo, e aí Lacan solta. Ah, estava lá em Freud sobre significante. E não estava lá em Freud. Freud não falava de significante. Inclusive, o próprio Lacan traz de que a linguística, o Freud só não se utilizou, e aí isso aí deve ser a imaginação do Lacan, mas ele coloca, né, de que o Freud só não se utilizou da linguística porque ainda não existia estruturada, né, enquanto ciência, enquanto estudo da língua e tudo mais. Mas são essas pistas que ele dá de que o ensino dele é muito diferente. E a gente só vai percebendo mesmo trocando com os pares e entrando um pouco mais nessa perspectiva de que, tá, então se a base é muito diferente, se ele parte da linguística, da antifilosofia, da matemática, e o Freud está ali ainda na parte biológica, fisiológica do negócio, a gente começa a entender, então são teorias bem diferentes. Mas tem essa questão política, né? É bem sutil mesmo como o Lacan ele faz essas brincadeiras de, não, tá lá em Freud, vocês que não feito, vão lá ler de novo. Mas aí você vai. Tanto é que a minha teoria é o contrário, né? O Lacan tem essa de o Freud ele só não usou linguística porque ainda não existia linguística desse jeito, né? Mas se a gente lê o Freud do final da vida dele, se a gente pega, por exemplo, o seminário não, o texto dele lá, de ego superego, ele seria um pós-freudiano clássico. O Freud não seria lacaniano, ele não ia enveredar por essa área, não. Então, assim, tem muito mais uma tendência quando a gente lê pós-freudianos e como eles trabalham, por exemplo, com a psicologia do ego, né, ou a psicologia do ego mesmo, tem muito mais similaridade com o fim da obra de Freud do que depois com o que o Lacan vai teorizar. Viram, assim, psicanálises. Por isso que a gente fala no plural, são psicanálises. Psicanálise lacaniana, freudiana, a gente fala mais, mas kleiniana, do Bion, enfim, de inúmeros autores, né? Que aí cada um vai ter a sua diferença ali conceitual mesmo. Carol, diga. Eu, aí eu fui rir aqui dos comentários, me concentrei. Mas, ai Jesus, é porque nesse primeiro impacto dá uma coisa assim, meu Deus do céu, então o que que eu estou estudando, o que que eu estou fazendo da minha vida até agora, né? Esse primeiro impacto, quando você percebe, enfim, a gente vai se introduzindo e vai tendo essas pequenas diferenças, assim.
e vai se introduzindo nessas diferenças que não, no final das contas não são pequenas, né? Mas desde o início já chocam a gente um pouco, até na nossa relação com o nosso próprio percurso. Então, assim, é mais um conselho mesmo, Marcele, não, que você não pediu, mas assim, não se desespere. Acho que é um ponto da teoria, é algo que os pós-lacanianos estão levantando, né? Foi o Helderson que trouxe isso. Então, dependendo da escola que você faz parte, vão ter escolas que vão dizer que é uma continuação. Vão ter escolas que vão dizer que o Lacan vai se diferir radicalmente de Freud. Vão ter escolas que vão dizer que está ali na via do meio. Então, assim, é algo para a gente mesmo, é função nossa discutir, debater o que é que se diferencia, o que não, o que é que a gente lê também, igual a Lori faz bastante aqui com Lacan, né? Nossa, mas isso aqui que ele falou, olha, é uma interpretação nossa também, assim, de poder nos autorizar também a interpretar a teoria. Aí, só para você ter um exemplo, né, de como isso é um terreno espinhoso. Eu fiz meu mestrado por Londres e lá tinha muito da psicanálise inglesa. Mas, assim, a gente viu lá que tinha uma disciplina sobre Lacan, eu fiz uma eletiva sobre Lacan, e aí eu fiz um artigo sobre Lacan trazendo essa noção de que. E o título era justamente esse, né? Eu sou freudiano, e aí defendendo que, na verdade, tinham vários pontos que falavam que não. E aí a correção lá do artigo do mestrado veio assim. é, eu não conheço muito sobre esse seu Lacan. Então, assim, só pra você ter uma ideia de que não é um terreno muito tranquilo de transitar. Tem escolas que, se você falar isso, você vai ser excomungada. Então, assim, né, vai com calma nessa descoberta aí dessas diferenças. Então tá, gente. E desculpa, ai meu Deus, os dois nos Diga. últimos segundos. Só pra É, encerrar. É, mas é porque eu acho que é interessante também a gente ler o Lacan como pesquisador. Ele era, assim, isso eu gosto muito, assim, eu falo isso nos grupos disso que eu participo, porque eu gosto muito desse vai e vem que ele faz, essas referências que ele utiliza, que é mais ou menos o percurso que a gente faz quando a gente está pesquisando algum conceito. E aí a gente vai lá no autor e aí fala, não, ele falou isso, ele só não tinha lá as bases, mas aí ele volta e vai, questiona, e aí ele mesmo volta no ensino dele, né, no ensino do Lacan, para reformular outras coisas, porque os primeiros seminários são completamente diferentes dos seminários que ele vai desenvolvendo mais avante. Então, assim, de novo, Marcelo, conselho não solicitado, assim, take it easy. E, assim, o Lacan era um pesquisador também, assim, ele era um grandíssimo estudioso. Então, a teoria dele é fruto de uma pesquisa. Então, tem esses vai e vens mesmo, tem essas rixas com os autores. Às vezes ele põe autor lá que ele nem cita qualquer de onde que ele está tirando. Então, assim, Então é isso, gente. Até semana que vem. Beijo.